paz do Senhor Jesus, uma boa noite, um bom dia. Meu nome é João e muitas pessoas dizem conhecer Jesus e que negócio, às vezes não só conhece, por exemplo, o final de Jesus, a crucificação, a ressurreição, ou o começo de nascer de uma mulher virgem, que foi Maria, mas às vezes não conhece o meio, às vezes não sabe o que Jesus falou, o que Jesus deixou de falar, e às vezes falam coisas que realmente Jesus não falou, entendeu? Ou coisas fora do contexto, é um fato. E pensando nisso, pensei em fazer uma série de vídeos explicando quem é Jesus. Porque, claro, Jesus não só foi o nosso salvador, para os cristãos no caso, mas também é uma figura histórica, é um homem que mudou o mundo, um filósofo, é uma verdade. E explicando aqui quem é Jesus, né, vou começar pelo começo, usando a Bíblia, claro, porque é o melhor livro que se tem para explicar quem é Jesus, para contar a sua história. E, o motivo, Primeiro a gente tem que começar o motivo ao qual ele veio, segundo a Bíblia, segundo o Velho Testamento. Gênesis 3,15. E eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, ela ferirá a tua cabeça e tu ferirás calcanhar, sobre Jesus. Gênesis 49,10. O cetro não se afastará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. E a ele se congregarão os povos. Está falando sobre Jesus também. E o motivo principal, antes de continuar lendo os textos que falam sobre ele, foi que deveria vir alguém para salvar a humanidade do pecado. Porque o Adão pecou com a Eva lá no Jardim do Éden, e por causa desse pecado, dessa desobediência a Deus, o pecado entrou no mundo, entrou no homem. E precisava de alguém para que esse pecado seja perdoado. Entende? Para que esse pecado fosse perdoado, um novo Adão. E Cristo veio exatamente para isso, para perdoar nossos pecados e nos redimir deles e nos reconciliar com Deus. Com Deus Pai, porque é Deus Filho, Jesus, Deus Pai. Verdadeiramente. Isaías 11:1. E sairá um ramo de tronco de Jessé, e um renovo se brotará das raízes dele, porque ele é a água da vida. Entendeu? Por mais que uma árvore seja cortada e tenha água lá corrente, ela vai voltar, vai crescer, vai florescer. Isaías 9:2. O povo que caminhou na escuridão tem visto uma grande luz. Aqueles que habitam na terra, na sombra da morte, sobre eles a luz tem brilhado. Ou seja, o homem, ele vive, às vezes não conhece Jesus, então a morte está sobre ele, o pecado está sobre ele, mas quando ele vê aquela grande luz que é Jesus, a vida dele muda verdadeiramente. Verdadeiramente a vida vem sobre ele, pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida, segundo a Bíblia, certo? E é a verdade. Isaías 7:14, que fala sobre o nascimento dele, antes de ler os evangelhos. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará seu nome Emanuel, Deus conosco. Miqueias 5:2. Mas tu, Belém, Efrata, embora sejais pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá para mim aquele que é governador em Israel. Que está falando em Israel, no caso, não só a terrena, mas a espiritual, e cujas saídas têm sido desde os tempos antigos, desde a eternidade. Isaías 9:6. Porque um menino é nascido, para nós um filho é dado, e o governo estará sobre os seus ombros, e o nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Poderoso Deus, ó Pai Eterno, Príncipe da Paz. E para terminar o vídeo, vou falar um pouquinho sobre os 4 evangelhos, sobre quem escreveu para continuar. E começando por João, quem escreveu? O apóstolo e discípulo do mesmo Jesus, João. Lucas. No caso, quem escreveu foi o companheiro e colaborador do apóstolo Paulo, que relata através de testemunhas oculares e sob a inspiração do Espírito Santo. Ele relata os acontecimentos de Cristo. Marcos foi escrito por João Marcos, companheiro de Paulo também, de Barnabé e Pedro. Escreveu com base nas informações e sermões também de Pedro, do apóstolo Pedro, e principalmente inspirado pelo Espírito Santo, que é o mais importante. Mateus, pelo discípulo de Cristo, ele é discípulo também de Cristo, apóstolo Mateus, pelos olhos que estavam lá, como João, inspirado pelo Espírito Santo. Muito obrigado pelo vídeo, Deus te abençoe.